Boa tarde, olá, olá, a quem está a ver aqui no Instagram, boa tarde, a quem está aí desse lado e quem está aqui a ver em direto do Facebook. Espero que estejam a ter uma ótima semana. Eu vou de vez em quando olhando para um lado e para o outro e estar a se fazer em simultâneo dá assim um bocadinho de diferenças, mas quero que, se puderem, comentem se estão a ouvir bem, se está tudo ok desse lado, e aqui também no Instagram, se puderem, comentem se está tudo ok. Qualquer coisa, vão comentando também, para eu ter a noção das coisas. Vocês podem comentar, os comentários estão ativos, quer no Instagram, quer aqui no Facebook, já sabem como é que é. E hoje vamos para a 36ª live. Eu acho que não tenho enganado, não. 36ª live. Isto até faz, assim, diferença, que só de pensar que me dava um friozinho na barriga cada vez que eu tinha de fazer a primeira live, ai meu Deus, que eu não vou conseguir. E aqui estou eu, e estão aqui vocês desse lado, sempre a dar boas energias, para motivar e para também mostrar um pouco o que se passa aqui deste lado e das pessoas que eu tenho conhecido. Eu também faço muita questão que vocês conheçam. Há muitas pessoas, e hoje é uma delas, que uma pessoa não imagina, às vezes, destes trabalhos e estes nomes, e o que é que se esconde atrás disto. Pois é, hoje vamos falar com uma pessoa, com a Susana, e está a passar aqui em rodapé. Aqui no Instagram não vão poder ver, mas depois podem dar uma espreitada aqui nas legendas e em alguns comentários que só vão passar no Facebook. Só estão a passar aqui no Facebook, mas eu vou dizendo em voz alta depois algumas coisas também para vocês aí que estão desse lado, ou perceberem o que é que está a passar. Mas hoje vamos ter a Susana. A Susana, eu convidei a Susana primeiro por causa da ligação que ela tem aos tecidos, porque não é roupa, não é nada disso, mas como os tecidos podem ter inúmeras aplicações e às vezes passam-nos um bocadinho ao lado e os nomes, como se chama este trabalho que a Susana faz. Mas também chamei a Susana porque houve um comentário que ela postou no Instagram há algum tempo atrás, não sei se na sequência de uma live minha ou não, mas achei interessante porque era a relação dela com a roupa e nas memórias de infância que ela tinha de ir à costureira, à modista, antigamente até se chamava mais modista, e então achei muito interessante comentários dela, desafios que ela enfrenta ou sente em relação à roupa. Então, nada melhor que chamar a própria, a Susana. Eu vou chamar já aqui em simultâneo também para o Instagram a Susana e vão poder vê-la nos dois lados. Em todo o caso, já sabem que a semana começa às segundas e se for comigo e com o Banner, com o Bani, espero que seja melhor ainda. E então, sem mais demoras, vamos falar com a Susana e ela vai nos dizer como é que se chama o trabalho que ela faz, que eu acho que não tinha comentado, não sei, eu acho que sim, eu acho que até tinha posto. Então a Susana já aqui em direto do Facebook. Olá, Susana. Olá, boa noite. Estás-me a ouvir bem? Muito bem. Está Muito tudo bem, nós já bem. tínhamos feito um pequeno teste aqui, agora vou tentar te puxar, e peço desculpa aqui às pessoas do Facebook, mas vou tentar puxar aqui para o Insta e vou tentar te convidar. Ok. Vamos ver se isto corre bem. Ora, muito bem. Está aqui já a Susana, eu vou-te já convidar, penso que vais receber aí, entretanto, o teu convite. Sim, senhora. Já cá está. Já chegou, até foi rápido, foi a satélite e veio num instantinho. Foi mesmo espetacular. Eu desculpem lá aí os reflexos, mas pronto, foi o melhor que se pôde arranjar. Espera aí, o que isto está a fazer é feedback no som. Estás a ouvir bem? Eu estou. Essa é a minha voz com eco. Eu também. Vejam se está tudo ok. Se calhar vou ter de fazer uma coisa. Olha que isto é tão interessante. Eu se calhar vou ter de buscar os meus auscultadores, porque se calhar isto realmente vai dar feedback aqui com o telemóvel e com o computador. Susana, eu vou deixar-te um bocadinho a falar aqui
com as pessoas, ou pelo menos apresentar-te um bocadinho. Eu vou buscar os meus fones porque não estão aqui ao lado. Força. É o direto no seu melhor. E ficam muito bem acompanhados. Susana, o que é aquilo que tu fazes? Eu vou sair daqui do direto. Então é assim, o meu nome é Susana Tapadas, eu sou artesã e faço uma arte que se chama cartonagem. Deixem-me lá porque eu continuo a ouvir um bocadinho o meu eco. Bom, e a cartonagem é, mas me continuam a ouvir, a cartonagem é a arte de fazer a arte de fazer caixas de cartão, vestidas com tecido ou papel, mas maioritariamente com tecido, pelo menos foi assim que elas surgiram. E depois é feito, mas também está intimamente ligada com a encadernação artesanal e com as malas de cartão. Daí o carton, porque foi inventado pelos franceses, como não poderia deixar de ser. Eu lembro-me sempre da Linda de Souza e de Savalise de carton, e daí cartonage, que depois... Olha, as coisas... Já estou aqui de volta. Olá, olá, obrigada. São os contratempos da vida real, mas assim acho que já não me ouvem com o retorno da voz. Pois não, Susana? Deixa-me só... Não, era mesmo, Não. batia aí e voltava para trás. Pronto. Os diretos no seu melhor. Olha, acabaste de dizer uma coisa que eu não sabia. Ou comentem se vocês sabiam, quer no Insta, quer aqui no direto, aqui no Facebook. Eu já estou a ver aqui cá alguns comentários. Ai, a Fernanda. Fernanda, a Fernanda é tua irmã, Susana? A Fernanda é a minha mãe. Ai, é a tua mãe! Então, olha, um bem-vindo à tua mãe. Oh, Susana, estás-nos a ver de onde? Eu estou em Sesimbra, mas eu sou, portanto, mais ou menos 40 quilómetros a sul de Lisboa. É uma vila de pescadores. É muito bonito Sesimbra. Quem não conhece, acho que vale bem a pena. Oh, Susana, mas agora retomando aqui a minha fuga, fiz uma precáriazinha e voltei. Mas, por acaso, eu não sabia do pormenor da origem. Se eu fosse pesquisar, sei que estará acessível, mas a base não sabia. E quando é que surgiu na tua vida o interesse por esta área? O interesse pela cartonagem na minha vida só surgiu em 2000, deixa-me lá ver se eu tiro este, só surgiu em 2015. Foi aí que eu descobri a cartonagem, também não a conhecia. Descobri-a através daquele senhor que sabe tudo, o senhor Google. O senhor Google é uma coisa impressionante. É o máximo, é doutorado em tudo, sabe de tudo. Olha, este comentário é para ti, Susana. Eu aqui para quem nos está a ver do Instagram, eu acabei de pôr um bannerzinho, um comentário da mãe da Susana a agradecer. Estás a ver, é assim, no início só a nossa mãe é que nos vê, não é? Aquela velha. Mas comentem se vocês sabiam o que era isto da cartonagem. Eu estava a brincar com a Susana antes de iniciarmos aqui o direto, que eu comentei com uma das minhas irmãs quem era a convidada de hoje e o que é que ela fazia. E a minha irmã perguntou, se calhar outras pessoas também perguntariam, se ela fazia cartoons, bonecos, e eu, não faz isso, é outra coisa. É normal. Cartunista, não? Exatamente. Porquê? Porque é normal, porque a associação da palavra nem sempre nos identificamos ou nem sempre nos remete para essa área, porque vemos, e diga-se de passagem, a quarentena veio aguçar muito. Eu sei que a ti estavas-me a dizer que veio de 2015, não é? Uhum. Mas eu penso que as artes manuais vieram muito com a pandemia, veio-se intensificar muitas pessoas dedicarem-se a algo, também um bocado pela sanidade mental e estarem ocupadas. Mas, no meu caso foi na minha pandemia, mas também foi exatamente a mesma razão. Porque eu em 2012, por via do meu marido ter ido trabalhar para fora, para a Bélgica, eu e o meu filho acompanhámo-lo
mas eu fiquei em casa, que era uma coisa que eu não sabia ficar, não estava habituada. Tinha acabado o meu curso e ao fim de 15 dias, eu sou formada em Psicologia, e ao fim de 15 dias de terminar o meu curso estava a trabalhar e sempre tinha trabalhado. E, portanto, quando fui para a Bélgica, de repente vi-me naquela condição que eu achei que nunca iria ser a minha, que era ser mãe e dona de casa a tempo inteiro. E pronto, era monótono e chato, e eu tinha que arranjar qualquer coisa que me entretivesse, porque acabava por estar muito tempo em casa, não era necessariamente a fazer o tal recolhimento, como é que se diz, isolamento, não é? Que a gente fez, mas no fundo era um isolamento, digamos, Acabou voluntário. por ser um escape teu. Uhum. Acabou Sem por dúvida. também ser uma paixão. De um escape passou a paixão e a forma de vida, no sentido de trabalho. Se Exatamente. calhar começou, não sei se estou correta, mas se calhar começou até como um hobby, ou seja, um entretém, e acabou, hoje em dia, tu dás aulas, Exatamente. dás formação. Ele começou, eu antes, não é? Eu costumo brincar que a gente tem muitas vidas. E na minha vida antes, eu era psicóloga e formadora. E, portanto, sempre dei formação, sempre gostei de dar aulas, sempre foi uma componente da minha vida que eu gostava muito. E quando comecei a fazer cartonagem, que é assim, aquilo era entusiasmante, não é? À medida que eu ia avançando, eu ia ficando muito entusiasmada com aquilo que fazia, ia gostando cada vez mais, porque de facto a gente tem há uma progressão muito rápida, mas cada vez que a gente faz uma peça ficamos entusiasmadas e a querer fazer mais e mais e mais, porque a cartonagem também tem uma versatilidade muito grande. Nós podemos quase todas as peças que nós imaginamos, nós podemos transformar, por exemplo, peças em plástico, peças em metal, peças em madeira, nós podemos transformar em peças em cartão. Porque este cartão não é um cartão qualquer, é aquele cartão prensado, chama-se cartão prensado ou cartão cinzento, que é aquele que normalmente se usa para fazer as maquetas. Portanto, é um cartão muito espesso, que vem numas placas muito grandes, e que Acaba por depois é ser muito cortado. estruturado e dá consistência também, e para que as coisas durem e não se estraguem com facilidade, não é? Não, são muito resistentes. Aliás, elas eram, tu quando foste fazer aquela viagenzinha curta, eu estava a dizer que elas também têm a ver com as malas de cartão que se usavam, não sei se tu te recordas, mas eu ainda vi algumas dos meus avós Nas que escolas eram primárias, que era a mala também, de. se tu desfizesses a pasta da escola, como a gente lhe Sim, chamava, também era cartão lá dentro. era cartão. E havia antigamente umas malas, daí a música da Linda de Souza da mala de cartão, quando ela foi para a França, porque eram as malas mais baratas. E eram umas malas feitas em cartão, onde as pessoas levavam os seus pertences e que tinham normalmente um tecido a cobrir. Normalmente era um tecido ou de xadrez ou de riscas, eram muito, as mais tradicionais, levavam esses tecidos assim. Mas hoje vejo muito, e a cartonagem também tem uma componente forte, algumas pessoas fazem, algumas artesãs fazem para esse tipo de coisas, que é para cenários. Porque se fores ver aquelas séries de época, anos 20, nomeadamente, e mais para trás, usava-se muito as caixas de cartão, as malas de cartão, aquele tipo de chapeleira, estás a ver? Aquelas. Sim, Isso é tudo cartonagem, por que incrível que engraçado. pareça. É um mundo que muitas vezes, e eu ir buscar aquilo da quarentena, muitas pessoas acabaram por fazer isso, mas faziam-no e fazem-no, e começaram muitas vezes na pandemia a fazer isto, mas sem perceber, se calhar, toda a história que está por trás disto. Uma coisa é, olha, vou-me entreter, vou fazer aqui, vou forrar uns álbuns, vou fazer umas caixinhas todas giras e até vi ali como é que se pode fazer estas coisas e vai-se ali ao senhor Google ver ali qualquer coisa para se fazer, mas existe muito mais essência por trás e passa completamente ao lado. Exatamente. Tu Porque na exploraste, realidade, tu sentiste necessidade de também fazer formação nessa área para poderes também melhorar, não te limitaste só a pesquisar e pronto.
Isto tem a sua essência e se calhar umas regrazinhas para que as coisas funcionem também bem. Depois, claro, a tua experiência e o teu cunho pessoal vem de por aí, mas existe um bocado de essência na forma de trabalhar a cartonagem. Sim. É assim, para já eu adoro estudar, não é? Eu sou uma estudante nata. Gosto imenso de aprender. Eu sou aquela pessoa que está em frente à televisão a ver um daqueles concursos onde se fazem perguntas e respostas. Eu não me interessa só se a resposta está certa ou errada. Eu vou ver o que é que as outras opções são para estudar. Isto vai fugir um bocadinho à parte. Eu sei que a Susana está inscrita no programa, não sei se vai ser chamada ou não. Eu não sei. Mas ser tenho que andar a treinar já, estás a ver? Pronto. Vamos ver se a Susana ainda vai aparecer na televisão e vocês aí podem começar a dizer: ai, eu vi uma live da Susana. Eu conheço, eu já a tinha visto. Ou então às tantas olham para mim e pensam assim: eu conheço esta cara de qualquer lado. Desejo-te imensa sorte que ela seja chamada. Se for, eu depois aviso. Isso é bom porque o beber o conhecimento e uma pessoa não se deixar apagar por isso, porque nós devemos sempre estimular também, independentemente de que área seja, não é, Susana? Às vezes desvalorizamos ou achamos que é uma coisa banal ou de menor interesse. Pelo contrário. E tu começaste a tua live a falar, aqui a live a falar também do que está e da origem das coisas, pelo menos a origem conhecida do início das coisas. E isso é muito interessante, porque eu também, quando faço as roupas e às vezes mostro as fotos ou pequenos vídeos que eu faço das peças que faço, também é para mostrar o que está por trás do que chega até nós, da roupa, das peças, de tudo. E muitas vezes isso passa ao lado. Porquê? Porque não é a área das pessoas, é normal, e no entanto eu noutras áreas fico assim embebecida e estarrecida a olhar. E as pessoas, isto é básico. Eu também digo o mesmo, não é? Mas é muito interessante as pessoas perceberem o que está por trás de cada coisa. E nós muitas vezes não valorizamos, desculpa lá interromper-te, mas na sequência daquilo que estavas a dizer, por acaso há dias eu vi uma entrevista engraçada com aquele pianista, o Pedro Burmester, e a determinada altura ele dizia que aquilo que nos é fácil a gente não dá valor. E é um bocadinho isso, porque para nós, não é? Tu com a tua área, eu com a minha, nós muitas vezes não damos valor, as outras pessoas ficam uau, porque acham aquilo extraordinário, aquilo que para nós é fácil e portanto a gente é o básico, é o nosso dia-a-dia, mas de repente alguém olha e diz, epá, aquilo é extraordinário, não é? Como nós também achamos de outras artes que de repente nos atravessam no caminho e que a gente diz, epá, e para a pessoa se calhar aquilo é uma coisa perfeitamente corriqueira e não dá assim tanto valor àquilo que está a fazer. É verdade. Mas é interessante. Agora vamos viajar um bocadinho mais à tua infância e um pouco daquilo também. Não quer dizer que a gente não volte aqui ao assunto, porque isto está tudo muito interligado. Eu perguntava à Susana, que eu na minha santa ignorância, não é? Pensei assim, se calhar ela com os tecidos não deve fazer grande coisa com os tecidos e são só apontamentos, provavelmente será tudo mais à base do papel. E veio a Susana e diz-me, não, eu tenho umas caixinhas cheias de tecido e eu lido muito com os tecidos. Estou a olhar para elas aqui. Podes mostrar. Estou a olhar para elas. Não sei se consigo mostrar, mas estou... Olha, isto é só uma. A outra está atrás de mim. É uma paixão, então há tecidos lindos. Não, é uma tentação mesmo. Olha ali, então gira. Mostra, exatamente, aqui para o Facebook e para o Insta. Que giro, depois uma pessoa perde-se com essas coisas. Extraordinário. E pronto, e vai a Susana. Eu gosto de ter assim para os ver bem. E diz-me, não, porque os tecidos fazem parte também muito do meu trabalho. E eu, olha que maravilha. Portanto, Susana, os tecidos fazem parte do teu trabalho agora, mas a tua relação com a roupa e na infância, as memórias que tu contaste num post, por acaso eu gostei muito do teu post, foste muito sincera e também é preciso isto. Por isso é que eu digo para as pessoas comentarem nas publicações, porque às vezes a opinião de uma pessoa, o que a pessoa sente, pode nem ser a opinião, pode ser mesmo aquilo que a pessoa sente, ou já sentiu, ou os desafios também que tem,
tu falaste várias coisas, mas uma delas que achei muito interessante foi a tua experiência das idas à costureira e as peças mais personalizadas, o valor que se dava às coisas, o ir mandar fazer uma peça também tinha todo ali um leque, uma história, uma essência. Hoje é tudo muito fugaz e as pessoas não, só em momentos muito especiais, ou se calhar com outro tipo de conceito e objetivo, as pessoas já estão a mudar e a querer um bocadinho peças de autor ou para momentos mais especiais. Mas tivemos aqui uma fase, não até há muitos anos atrás, que era tudo muito mais consumista e que as pessoas não pensavam tanto nisso, ou seja, era tudo muito descartável. Mas tu também sentes alguns desafios com as roupas, também me disseste isso, que às vezes não tens vontade de comprar, ou parece que a gente vê tanta coisa e temos tanta oferta, e no entanto parece tudo tão, se calhar, igual ou sem personalidade, apesar de serem peças bonitas, mas parece que falta ali um cunho muito pessoal para nós. E na tua infância tu tiveste essa experiência, porque hoje em dia muita gente não sabe o que é ir a uma costureira ou uma modista mandar fazer uma peça. Mas como é que eram essas lembranças que tu tens? Bom, então é assim, eu vou começar pelo início. A minha avó costurava. A minha avó materna vivia comigo e com os meus pais, e a minha avó costurava. E as primeiras memórias assim que eu tenho da vida, se eu tiver que me recordar delas, são mesmo as memórias dela a costurar numa velha máquina Singer, daquelas mesmo com aquele móvelzinho incorporado, Exatamente. com uma roda muito grande, não é? Com um grande pedal, onde ela tinha que dar ao pé para Porque não costurar. havia eletricidade, ou pelo menos se calhar não era com eletricidade a máquina, apesar de haver Não, as duas funções às vezes. Mas aquela era mecânica só. Ela depois, mais tarde, depois aquilo começou-se a tornar pesado, ela fazer aquele movimento com os pés e acabou por trocá-la com alguma pena minha, porque realmente aquela máquina era mesmo aquela tradicional é, Singer, preta, dourada, tal e sim. qual. Ofereceram, vou só fazer aqui uma parte. Foi uma das prendas que me ofereceram, acho que há 2 anos atrás, no meu aniversário. Uau. Eu um dia, olha, um dia alguém há de me oferecer uma. Porque eu acho que, pronto, é assim uma coisa fabulosa. Essas máquinas são extraordinárias. Remete ali a uma época e uma coisa tão de fábula, parece tão de história essas máquinas, mas vá, eu não te vou interromper. E a minha avó costurava, percebes? E eu lembro-me, por exemplo, lembro-me imenso, é das primeiras coisas que eu me lembro, dela ter um conjunto de panos, assim, tipo africanos, que eu adorava, com aquelas cores típicas, sabes, Sim, de as cores africanas, muito quentes, os quentes, vermelhos, os amarelos, os verdes. amarelos, castanhos, aqueles vermelho, tipo tijolo e não sei o que, assim, umas cores que eu não sei onde é que ela tinha arranjado aquilo, mas lembro-me perfeitamente dela ter isso e fez uma série de coisas, porque apesar da minha avó não ser propriamente costureira, né, e nunca aprendeu a cortar lá aquelas coisas mais complicadas, não é? Mas fazia muita coisa. Então, mas fazia assim coisas mais direitas, estás a ver? Tipo aventais, sacos de pão, umas batinhas que se usava muito na altura, uns vestidinhos com alças que depois atavam aqui em cima e Assim, tinham assim aquela parte assim elástico, que era depois, muito típico da minha infância, não é? Porque eu nasci em 1974, e portanto foi ali os anos 80, e ela fazia muitas coisas e aproveitava muito aqueles tecidos. E depois tínhamos a componente de, e eu lembro-me também, é uma das grandes memórias que eu tenho, é da gente ir àquelas casas de tecidos. Tu não és de Lisboa, mas para quem vivia em Lisboa, era ali na Baixa, e depois tinhas aquelas grandes casas de tecidos, algumas delas, lembro-me da Casa Frazão, havia outras, pronto, que eram eram. casas com referência, não é? Onde as pessoas iam comprar os tecidos, provavelmente os metros. E eu, miudinha, pá, pequenina, lembro-me do fascínio que era aqueles móveis enormes de madeira maciça. Sim. Depois eles tiravam aquelas peças enormes e a agilidade com que abriam e fechavam as peças, e aqueles metros de madeira, não é? Eles mediam aquilo ali com uma rapidez, e eu adorava ver aquilo. Aquilo para mim fazia, estás a ver, aquelas fantasias que os miúdos fazem.
e que eu adorava ver aquele procedimento todo. Eu ficava ali, a minha avó a comprar tecidos e eu... Assim com ar meio hipnótico, se calhar. Era, aquilo era, a gente na altura não ias ao cinema, não vias coisas fantásticas, não é? Então aquilo para mim era tudo entusiasmante. E depois tínhamos as idas à modista, porque lembro-me que pelo menos durante a minha instrução primária, não é? Da primeira à quarta classe, que era assim que se chamava naquela altura, eu lembro-me que nós íamos muito à modista, que ficava mais ou menos entre a escola e a minha casa. Portanto, era muito comum a minha mãe e a minha avó me irem buscar à escola. A minha mãe vinha do trabalho, a minha avó ia de casa, e eu apanhava-me na escola e íamos as três à modista. E pronto, e depois era os livros que eu ainda há tempos deu a história no Canal 2 da Burda, da senhora, e lembro-me perfeitamente da gente estar a ver as... Eu não sei se vocês sabem aquilo que estamos a falar, mas vocês sabem o que é a burda? Ou comentem aí se sabem o que é a burda. A burda havia algumas modistas e hoje ainda há pessoas até que nem sabem muito bem costurar, mas que querem fazer algumas peças, compram já uma revista. Dentro da revista tem alguns modelos, visualmente vocês veem que modelos são, camisas, blusas, calças, vestidos, o que seja. Já vêm pré-feitos, pronto, o modelo é aquele, e depois, no final da revista, dependendo do modelo que vocês queiram fazer, no final da revista existe um molde em papel para vocês copiarem, para poderem fazer. Não é exatamente ao vosso tamanho, mas com a medida standard, um S, um M, um L, um XL, dependendo do que é que cada modelo tem o tamanho, e depois vocês metem ao vosso, escolhem e escolhem um molde mais de acordo com o vosso tamanho. Se vocês dominarem um bocadinho já mais a técnica, podem fazer pequenas alterações e redefinir a cintura, por exemplo, ou a anca, se ficar lá próximo, vocês fazem mais ao vosso tamanho, mas é uma maneira muito mais prática e acessível para quem não domina e quer assim uma pecinha diferente, é comprar as burdas, sim. Eu lembro-me que nós íamos à modista e depois ela tinha as revistas, podia ser a Burda, depois havia outras, a Marie Claire, pronto, lembro-me daquelas revistas todas, que eu adorava. Depois ela, enquanto a minha mãe e a minha avó estavam a tratar de outras coisas, eu estava ali a consumir revistas, via aqueles modelos todos, porque eu sonhava, eu via o ateliê, não é, da costureira, com os tecidos, aquelas coisas todas, e aquilo tudo, para mim, parecia um passo de mágica, estás a ver? Parecia como se de repente a gente chegava lá, depositava um tecido assim fechadinho, não é? Todo dobradinho, e depois, na vez seguinte, já ela vinha com as coisas alinhavadas para as provas, não é? Depois havia várias provas, até àquela prova final e ia sair, então. E aquele, sabes, naquela live que tu fizeste, a Verónica também é minha amiga. A revista, e temos aqui várias pessoas, a Verónica, a dizer que é uma revista de moldes, mas aqui também no Instagram temos. Eu até posso dizer quem é, o José Simão. Ele é escultor e Uau. era professor, penso que continua, é professor na escola onde eu estudei, em Castelo Branco. Obrigada, José, obrigada, bem-vindo. É sim, é uma revista. Eu estudei em Castelo Branco, em moda, e um dos troféus que eu tenho de melhor aluna foi ele que fez. Estás a ver, olha, os meus avós paternos são de Idenha Nova 1 e Idenha Velha outro. Portanto, estamos todos em casa. Olha, espetáculo. Mas é uma revista muito conhecida e penso que foi a que ganhou um maior impacto e que chegou até os dias de hoje, ainda se continua a vender imenso. E eu, quando dei formação pelo IFP, em 2018 e 2019, as formandas aprenderam a fazer os moldes, tudo, mas depois eu também ensinei a quem quisesse comprar a burda perceberem como é que se trabalha com ela para elas em casa, depois poderem fazer, se quisessem, mais pecinhas. Claro. E também porque é uma questão de interpretação. É, porque ela depois, a costureira em causa, ela depois, às vezes, havia coisas, por exemplo, imagina, tinha um decote em barco, mas ela depois perguntava se a gente queria outro tipo de decote, portanto, ela depois fazia
alterações, não é? Portanto, consoante a gente gostava mais ou também se adaptava mais ao nosso corpo e ao nosso jeito, ou ficava, porque, pronto, também tinhas ali 3 idades diferentes, não é? Tinhas ali 3 gerações. E, portanto, às vezes havia modelos que eram mais senhoris e ela, para fazer para mim, que era mais pequena, pronto, fazia assim uma coisa mais leve. Portanto, havia ali assim alterações que ela fazia. Mas naquela live que tu fizeste, e a razão pela qual eu fiz aquele comentário, é porque genuinamente tu fizeste-me pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Por isso eu venho sempre ver as tuas lives, mesmo que às vezes não consiga ver em direto, venho sempre ver depois, porque gosto daquela conversa, daquela reflexão, porque me obriga também a pensar um pouco sobre coisas que a gente às vezes não pensa sobre elas. Não são nada esotérico nem muito difícil, mas a gente não para pensar sobre elas. E eu sempre tive uma relação depois com o pronto a vestir, com o ir às compras, com o comprar roupa muito difícil. Até hoje eu chego a ir com o meu marido e o meu filho às compras, para eles comprarem roupa para eles compram, não sei o que, não sei o quê, e eu, ao contrário da maior parte dos estereótipos de mulheres, não é? Que a mulher é que vai para as compras e não sei o quê, não. Eles são capazes de andar os dois divertidos um dia inteiro a comprar roupa para eles, e eu ando ali contrariada atrás deles, mas sem interesse nenhum e sem querer comprar roupa nenhuma. Não é fácil. Eu vou pedir, Susana, peço desculpa te interromper. Olha, o José, o professor Simão, diz que sim, ainda dá aulas lá. Mas isto porque estamos a ver no Instagram também. Eu vou pedir às pessoas que tiverem a ver no Facebook, só do Facebook, porque do Instagram não há problema, que me confirmem se estão a ouvir bem, porque o meu computador está aqui a dar um sinal no som. Ou confirmem aí, nem que seja com like, se estão a ouvir bem. Se puder, eu agradeci. Tu consegues ouvir bem, Susana, através do Facebook? Estás-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir também. Pronto. Então, qualquer coisa, digam, está bem? Porque eu tenho aqui um sinal no computador que está a dar sinal que a conexão do som não estará nas melhores condições. Portanto, pode ser que não. Pode ser que esteja tudo ok. Ou seja, vamos resumindo. A tua passagem pela modista, pela costureira, deu-te aquele fascínio. Eu sou sincera, hoje em dia há uma loja que me fascina imenso, que eu sinto como tu te sentias quando ias à modista, eu sinto-me assim quando eu entro naquela loja. E não é propriamente com os tecidos. É uma loja no Porto de botões, que é botões do chão até ao teto. E então as caixinhas têm assim, os botões todos da mostra por fora. Então agora imaginem milhares de botões. Então a casa é assim enorme e eu fico encantada com aquilo. Sempre que eu vou ao Porto eu tenho de ir lá e depois perco porque é um balúrdio de botões. Mas é um encanto. Olha, Alexandra, muito obrigada. A Alexandra está a dizer que está a ouvir bem. Ótimo, obrigada. Pronto. Mas eu sinto-me assim uma criança quando entro. E porque é assim, toda a roupa, tudo o que está atrás de uma peça, não é só os tecidos, não é? É muito mais do que isso. É tudo, é o pensar, é a construção, é os pormenores até dos botões. E eu já numa live, tu estavas a dizer que até ouves algumas lives minhas, e obrigada, Susana, mas até vocês, quando compram uma peça, eu acredito que as carteiras de mandar fazer a carteira, pronto, porque o valor das peças está lá, mesmo as peças que a Susana faz, tem um valor associado, um valor para além do preço. É o trabalho, a dedicação, tudo o que é pensado, os pormenores, tudo tem ali um valor. Mas muitas vezes o preço pode influenciar uma pessoa a fazer ou adquirir e dizer, epá, vale esse valor, vale o preço, mas eu neste momento não posso comprar. Porque a gente não deve desvalorizar todo o trabalho que lá está. Uma coisa é eu dizer assim, eu não tenho dinheiro para comprar, mas o preço vale. Vale o preço, vale as horas, vale a dedicação, vale tudo. Ok. Mas há muita gente, eu já vou ler aqui um comentário da Susana e da Alexandra, da Fernanda. Da Fernanda, a tua mãe, que fez aqui um comentário, já vou espreitar. Mas tudo o que está por trás tem muito valor. E vocês, e falando numa live que eu comentei, existem coisas que, como nós não temos, e eu também compro muitas coisas já feitas, como é óbvio, mas tentem personalizar. Por exemplo, se vocês comprarem um casaco,
um sobretudo, mudem-lhe os botões, faz logo toda a diferença. São pequenas coisas que fazem toda a diferença e há botões que não são muito baratos, mas pequenos botões, vocês não vão andar sempre a mudá-los, mas alterem, mudam logo a personalidade daquela peça, adequam-na à vossa personalidade e fica uma peça completamente diferente, nem parece a mesma. E são pequenos truques que vocês podem fazer com os acessórios. Eu vou espreitar aqui, também vou ler em voz alta para quem está no Instagram a seguir. Tenho aqui a Alexandra, até vou pôr aqui para o Facebook, dá para fazer isto, porque eu tenho aqui os comentários ativados. Adoro a retrosaria, adoro. Onde é, Sofia? É perto dos Clérigos, penso eu. É a subida dos Clérigos, perto da Praça dos Leões, penso eu. Mas depois eu também posso confirmar onde é que é. Depois a tua mãe. A tua mãe está aqui a dizer, essa menina comprei... Ai, eu estou-me a rir, eu tenho de ler isto com calma. Essa menina queria comprar tudo. Numa revista Mother Care, queria comprar as trancinhas. Trancinhas do modelo. Comprei essas trancinhas. As trancinhas. Susana! Portanto, eu já comprava tudo, percebeste? Era o modelo completo. Eu queria ser a menina. Tu querias logo tudo. Ai, tudo. Então, a composição estava feita. A menina vinha com trancinhas, eu queria as trancinhas também. Muito giro, muito giro. Oh, a sério, Só já estava ali a ver o ideal, a composição feita, achavas que pronto, que era uma boa ideia. Aquela malta para fazer as revistas tinha tido aquele trabalho todo de compor aquilo tudo. Então eu tinha gostado, queria o modelo completo. Opa, pronto, olha, ótimo. Obrigada à tua mãe pelo comentário fantástico. As mães é que têm este dom de nos embaraçar em público. Opa, mas é tão bom! E depois a inocência das coisas. Olha, dá muito giro, porque nós quando somos também crianças, toda a dimensão das coisas, não é? Porque é tudo muito grande, nós somos pequeninas, é tudo muito grande, é tudo enorme. Então o fascínio e entrar assim nas coisas é maravilhoso. Diz-me uma coisa, o que é que as tuas... dizer? Diz. Desculpa lá, era isso que eu tinha a dizer, é que é assim, é que tu entravas naquilo e entravas a sonhar, não é? Portanto, havia um sonho e havia uma promessa de qualquer coisa que demorava o seu tempo e que tu ias vendo ser construída, como tu dizias e muito bem. Portanto, a cada etapa, cada vez que a gente ia provar, não é? Havia mais alguma coisa e a gente começava a ver, para já dávamos valor ao processo, não é? A ser um mero tecido que estava dobrado e começar a tomar forma. E que nós... Tridimensionalidade, não é? Exatamente, e que nós percebíamos que era o esforço, era o trabalho, era a dedicação daquela pessoa que estava a formar aquilo, porque eu lembro-me dela estar e com os alfinetes a mudar, a ajustar, agora, se calhar aqui põe-se uma pinça, ali faz-se não sei o quê, aqueles preceitos, e depois a antecipação, mas ao mesmo tempo uma coisa que é extraordinariamente importante também nas crianças, que é não teres uma satisfação imediata, teres um horizonte, não é? Qualquer coisa que vai acontecer e tu teres que esperar que isso aconteça. Obriga-te a sonhar com aquele... lá ao fundo do túnel está uma luzinha acesa, mas tu tens que aprender a esperar por ela. E estás ansiosa, porque eu lembro-me de estar ansiosa para que o vestido, a saia, a blusa ficasse pronta, não é? Para estrear. E depois, normalmente, lá está, como não se comprava a quantidade que se comprou com o tal consumismo que tu falavas, não se comprava, porque obviamente era mais caro, porque era ali feito à medida da pessoa, nananã, mas ao mesmo tempo também tinhas aquela satisfação. Eu lembro-me de... Tu acreditas que hoje de estar aqui a falar contigo, eu estou-me a lembrar de roupas que foram feitas para momentos específicos. Especiais. Exatamente. São coisas que tu nunca mais esqueces. Enquanto que provavelmente, daí para a frente, quando a gente começa a ir para o pronto a vestir, 90% da roupa que eu comprei depois eu não me lembro dela. Usei,
A não ser que tenha sido usada em algum dia especial. Muito memorável que te ficasse na memória, não é? Esquece. Ele passou, foi dado, ou se gastou e foi para o lixo, ou foi dado a alguém porque deixou de servir, ou não sei o quê, mas tu apagas. Há um desapego diferente às peças que não nos dizem muito. Por isso é que, olha, bem-vinda, Silvana. Temos aqui a Silvana do Braga. Portugal é pequenino e uma coisa é certa e isto é um à parte. E apesar de todas as contrariedades que a pandemia veio trazer, o vir online fez com que nos empurrássemos mesmo na distância, tornar as distâncias cada vez mais perto. Era impensável, se não fosse isto, eu estar aqui hoje com a Susana, porque provavelmente eu nem a teria conhecido se não fosse isto. Porque a Susana eu não a conheço pessoalmente, nem ela a mim, mas haveremos, quem sabe, nos encontrarmos. Mas é mesmo isto a graça e tentar aproveitar e ver o lado mais positivo das coisas quando não são tão positivas, não é? Isto trouxe muitas coisas de um lado mais negativo, mas tem trazido imensas pessoas à minha vida que eu nem imaginava estar aqui com as pessoas, o reencontro com pessoas extraordinárias também e conhecer o trabalho multicultural completamente diferente que vocês têm trazido também à minha vida. Sempre que eu convido alguma pessoa, que neste caso está aqui a Susana, mas sempre que eu convido alguém e que esse alguém também disponibiliza o tempo para estar aqui convosco, é para vocês também, para vos dar a conhecer o que se passa, o que se está a passar, o que está a acontecer e beberem disto e quem sabe também despertar aí a vocês desse lado a luzinha para qualquer coisa. Olha, por exemplo, a Susana dá formação na área, quem sabe possam ser alunas da Susana. Porquê? Porque se vocês tiverem esse gosto, eu não sei se a Sónia estará a ver, mas a Sónia costuma estar assim muito em cima das lives, mas ela é mamã, tem uma menina pequenina, nem sempre consegue, mas costuma ser assídua, a Sónia. E a Sónia, ela é professora, agora não está a exercer, mas ela está imigrada em Londres. E a Sónia, antes de emigrar, tinha um hobby, um complemento que fazia um pouco aquilo que tu fazes, Susana. Portanto, era até muito interessante dela estar aqui. Mas ela era como um hobby, mas era também uma boa fuga. Quem gosta da criatividade, é uma boa forma de aplicar a criatividade, ver crescer e nascer uma peça. Isso também dá estímulo. Enquanto estavas a dizer, ver crescer a roupa, ver-se fazer algo e o nascer, tu fazes isso com o teu trabalho. E quem te está a seguir ou quem está contigo, também deve ser um orgulho imenso tu veres quando a pessoa começa do zero e diz alguma vez eu consigo fazer isto, e depois sai e diz eu fiz isto! É tão bom! É a parte que eu acho que é assim, é a melhor parte da minha atividade. É quando eu começo a ver, porque eu já sei, eu já conheço aquele processo porque eu passei por ele, e começo a ver as minhas alunas aos poucos, a cada vez sentirem essa evolução e a ficarem inebriadas. Aliás, uma aluna minha, este fim de semana, nós tivemos aula num programa que eu tenho e ela disse qualquer coisa do estilo cada vez mais encantada com a cartonagem. E tu vês que é mesmo assim, quer dizer, não é só uma frase feita. É genuíno, não é para te agradar, não é propriamente para dizer que é bonito, é porque estão a sentir mesmo isso. É mesmo isso. Olha, estás a ver, por exemplo, estava aqui a ver uma que diz assim: para mim foi uma felicidade aplicar conhecimentos em peças muito diferentes, foi uma sensação, afinal sou capaz. Estou a adorar, muito grata e muito obrigada. Pronto, é mesmo isso, percebes? É tão bom. É quando tu sentes vale mesmo a pena e eu estou no caminho certo quando eu tenho este retorno, é sinal que é este o caminho, não é? Sabes, quando alguma coisa, tu já se calhar sentes isso também, e eu penso que sim, porque a gente já tem falado de outras vezes, que é assim, quando algo te faz muito feliz, tu tens a vontade de espalhar esses pozinhos de felicidade
pelas pessoas que começam a estar à tua volta, porque tu sabes que aquilo também as vais fazer felizes. E, epá, e o mundo precisa desses pozinhos de Pois é. felicidade. É contagiar com essas coisas. Alexandra, eu vou ler aqui para quem está a ver do Instagram e obrigada por estarem aí, porque as lives por norma não são tão longas, mas eu falo tanto e os convidados são tão saborosos que a gente aproveita tudo. Eu Mas, sou mas é bom praticamente sinal, é toda, sinal que como tu gosto. sabes. Eu falo pelos cotovelos também. Mas eu vou ler aqui um comentário da Alexandra Azevedo que diz assim: a minha mãe deu-me uma máquina de costura quando eu era pequenina para fazer roupa para as bonecas e sem formação nenhuma também fazia roupas para ela, neste caso, para a Alexandra. E eu lembro tão bem das roupas que ela fazia para mim. E eu acho que é das peças, eu também tive uma senhora que não era diretamente da minha família, era mãe do marido, da minha tia, pronto, já nem era assim ligada a mim, mas ela fazia camisolas à mão, tricô, e são lindas. Ela punha à minha frente, ela adorava. E foi através dela, esta senhora tem um peso muito significativo na minha vida e na vida da família em geral, que foi com ela que tivemos o hábito de trocar prendas de Natal. Não havia esse hábito. E ela trouxe esse hábito. E é certo que as duas camisolas que ela me fez antes de falecer, eu não consigo me despegar delas. Estão embrulhadinhas, estão ali no papel. Eu sei que foi ela, estão muito estimadinhas. Não as voltei a tentar vestir porque aquilo era pequena, portanto, devia ter para aí uns 8 anos, a última que ela me fez, mas eu olho para elas e olho com muito carinho, e eu não privei muito com a senhora, mas é uma essência diferente, é um carinho diferente. Eu lembro dela quando se encontrava comigo, porque ela não vivia aqui, ela punha assim à minha frente, ainda tinha as agulhas enfiadas para ver se o tamanho estava bem ou não, enquanto estava a fazer. E isso é tão bom, traz tantas memórias, do toque, que eu não consigo me desprender dessas peças. Ao contrário de outras, como a Susana também estava a dizer, quando as coisas não nos dizem muito, acaba pelo desapego também ser mais fácil. É importante desapegar para a gente não acumular, é certo, mas nós sabemos bem quando nada nos diz e às vezes compramos um bocado, olha, tenho mesmo de ser, ou porque preciso e nem gosto muito, mas tenho de ser. É complicado porque estamos a gastar dinheiro e muitas vezes também alimentamos um bocadinho aquela frustração de, epá, não gosto nada disto, fogo. E lá fui eu gastar dinheiro nisto. Porque às vezes ou é por impulso, ou por pressão, ou por quem está ao nosso lado também nos, fica bem, leva. E depois não era bem isto. Porquê? Porque é para nós. Uma coisa é o gosto da outra pessoa, até é o nosso gosto. E isso é complicado. Tenho aqui a Silvana. A Silvana está aqui e estou a iniciar e adoro. A iniciar contigo, Susana. Sim. Ok. Então a Silvana é uma aluna tua e é uma paixão. A Susana tem umas mãos de fada, pois eu acredito. Susana, o que é que as tuas, não sei se tens alguma forma de chamar, serão clientes, formandas, como é que tu tratas? Eu normalmente as tuas alunas, pronto. Eu chamo-lhe as minhas queridas. Pronto, as tuas queridas alunas, qual é o objeto ou qual é a coisa que achas que elas ou querem fazer ou adoram ou surpreendem-se mais? Serão os álbuns. Bem que eu vejo os teus álbuns, aquilo é um encanto. Eu não sei se será essa peça assim o top dos Depende, tops. olha, acho que a Silvana é apaixonada por álbuns e a parte mais da encadernação. Isto depende porque há pessoas. Eu tinha uma aluna que dizia: eu gosto muito de fazer tudo, mas a encadernação, pronto, era a parte que ela sempre que havia um projeto de encadernação é que ela não podia faltar. E tinha que estar presente. Mas é assim, eu também tenho aquelas alunas que cada vez que descobrem um projeto ficam tão fascinadas que gostam de tudo. Acho que basicamente gostam de tudo. Claro que se eu tivesse então de pedir aqui à professora Susana, porque ensina a fazer, mas se eu tivesse de perguntar a ti, Susana, qual é aquela peça que, se eu te pedisse uma, qual é que mostrarias para te identificar o teu trabalho? Tipo, é isto que eu faço. Aquela que diz tudo, numa peça diz tudo. Não sei se há uma peça que diz tudo. É assim. Deixa-me pensar.
Eu posso dizer o que é que eu gosto muito de fazer. Posso-te dizer o quê? Quando estavas a dizer isso, estava a pensar aqui outra coisa que me escapou. Eu gosto muito, 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 gosto muito de fazer malas e carteiras e bolsas e porta-moedas e essa parte mais desse tipo de acessórios. Ok. Que não é necessariamente algo que eu uso assim tanto, mas que agora comecei a usar. Porque faço e posso fazer o que eu quiser e nas vezes que eu quiser. Pronto, é de facto uma parte que eu gosto muito dos acessórios. Eu, quando tenho que fazer não é? Adoro, em termos de encadernação, a encadernação que eu mais gosto, que é a minha favorita, é a japonesa. Japonesa, chinesa, coreana, porque ela é muito antiga e nessa época a parte da Ásia estava toda mais Que unida. giro. Eu sei que fizeste um bónus relacionado com isso. Fiz. E porque gosto muito. É de facto, é de uma Engraçado. simplicidade E é incrível. muito. Vai buscar muito aquela ideia das dobragens sem utilizar colas e isso, será? Eu não sei. Não. Não. Ela é assim, basicamente são. Não, é mesmo uma costura, é mesmo pegares em linha e agulha e Ah, costurar. ok, ok. É como Porque, se bordasse. eu associo muito a parte japonesa, a parte muito de dobragens e de conseguir manipular as coisas sem, às vezes, recorrer Também há, a outras coisas. é assim, a costura, a costura japonesa, o que eu estou a tentar dizer é Ai, isto. que bom! Mostra aí. Ó, levanta um bocadinho aqui para o Insta, para as pessoas que entram no Insta também verem. Olha que fantástico. Então, Pronto, isso tem é. aqui, isto é um caderno tradicional, que é todo feito à mão, e portanto isto é mesmo tudo feito de raiz, tanto as folhas como a parte de costura, ele depois é costurado e faz aqui assim uns efeitos, há variadíssimas costuras, há coisas incríveis Ou seja, a que podem graça e fazer. o cunho dessas peças será mais na parte das costuras e do aí é que está a diferenciação, se É, calhar, de a parte da capa é uma capa, pronto, é uma ok. capa relativamente comum. Mas depois tens a parte da costura propriamente dita, portanto, é a parte do costurar. Alguém alguma vez, Susana, já te pediu ou já perguntou se vocês tiverem perguntas para colocar à Susana, aproveitem o direto. Já alguém te pediu, eu estou a pôr aqui alguns comentários para tu ver se quiseres, tu Sim. tens aqui umas alunas só a dar uns elogios fantásticos, Susana. Mas já alguém te pediu alguma vez, por exemplo, para encadernares algum livro que fosse muito especial ou que a capa já não estava em condições, mas querem, ainda estão muito ligados a isso e querem manter e preservar aquela história daquele livro e pedem-te isso, por Sim. exemplo? Olha que bom. Eu já fiz quatro, não, cinco restauros de livros. Ai, que Dois giro. por acaso nunca me tinha surgido, lá está aquelas coisas que a gente às vezes não pensa. Nunca tinha pensado nisso, mas foram os trabalhos que me pediram e eu fiz. Dois eram dois livros relativamente banais, mas que tinham uma grande carga afetiva para a pessoa e infelizmente ela tinha-os numa arrecadação e entretanto houve um problema qualquer, penso que com umidades ou águas ou não sei o quê, e uma série de coisas ficaram estragadas. E ela ficou muito triste daqueles dois livros porque de facto tinham um grande valor sentimental. Penso que Pois. deviam ser de alguém de família próximo, um pai, penso que sim, porque eram coisas, era uma pessoa daqui, era relacionado com a pesca, eram Ah, dois livros relacionados com a pesca e, portanto, eu depois fiz o restauro desses livros. E pronto, e aí deu-me gozo porque sabia a história, não é? Nós somos todos muito miúdos nessas coisas, gostamos muito que nos contem histórias. E gostei muito da história e fiquei sensibilizada com a história da senhora e ou quis seja, tu disseste realmente. logo que sim e abraçaste logo e Exatamente. gostaste do desafio. E gostei muito do desafio, foi muito interessante. Gostei, senti, lá está, porque também tenho esse bichinho, gosto muito de dar vida nova às coisas. E portanto fiquei feliz. E depois, mais tarde, acabei por restaurar três álbuns
E lembro-me que um deles, aliás, eu até acho que contei a história aí alguns nas redes sociais, lembro-me que um deles era um álbum que estava assim um bocadinho já, era um álbum de fotografias, já estava assim um bocadinho, pronto, gasto pelo tempo, não é? E acho que a pessoa, a dona do álbum, ia deitá-lo fora. Mas entretanto, a filha que estava grávida viu o álbum e o álbum tinha todo o ar de ser um álbum de criança, não é? De bebê. Ah, E disse, e tal. E ela disse, isto era o teu álbum. Mas, entretanto, as pessoas começaram cada vez mais a deixar de ter fotografias. Necessariamente a pessoa deve ter mudado, se calhar, aquelas fotografias para outro álbum e estava a pensar deitar aquele fora porque já estava, de facto, um bocadinho gasto. E então, pronto, como a filha queria realmente usar o álbum, a mãe deu só o trabalho de arranjar alguém que restaurasse. E esse alguém e fui eu. deste uma nova vida e uma nova lufada, ali um Exatamente, refresh a um álbum também com muita simbologia e significado, não é? Vinha exatamente. de trás. É engraçado como as coisas às vezes a gente nem pensa nelas até nos pedirem ou mudarmos um bocadinho a perspectiva das coisas e perceber que realmente alguém. Tu notas que as pessoas estão mais a querer não sei se me vou fazer entender, mas sentes que as pessoas têm mais, querem ter mais apego às coisas, ou seja, parece tudo tão impessoal que de repente às vezes querem se agarrar a pequenas coisas que tragam memórias, as raízes, o passado. Se calhar também vem com a idade, às vezes isso, não sei se a gente ganhasse uma nostalgia com alguma idade, mas Hum. tu sentes isso. Eu, por exemplo, sinto que as pessoas estão a pedir cada vez mais peças de autor. Não é sempre, não é para vestir todos os dias, mas não estava à espera de ter agora várias pessoas a pedirem, querem peças. Claro que a maioria é para festas e casamentos, porque pronto, é um investimento que não se vai dar para o dia a dia. Mas até as peças que eu tenho das coleções, de pequenas coleções que vou pondo online, e vocês podem ver se ainda não viram, mas há pessoas que até para trabalho gostam de ter ali uma peça um bocadinho diferenciadora ou com uma reunião assim mais que exige ali um bocadinho mais de atenção e tem aquelas peças mais casuais, um casual chique que dá para rentabilizar, mas noto que as pessoas querem se ligar um bocadinho e ter ali um cunho mais dali com alguma coisa. Tu sentes isso mais hoje em dia, porque já não começaste agora nessa área, ou não? Notas que até é regular? Olha, aqui agora vou misturar uma data de coisas, porque Bora lá misturar. até dá para a gente dar a volta e voltar ao início da conversa. Porque eu que sinto, eu trabalho muito com mulheres e sempre trabalhei, tanto em todas as minhas vertentes profissionais, sempre trabalhei muito com mulheres. E eu acho que nós, mulheres, somos mais afetivas de uma maneira geral, não é? Ou ligamos, ou temos menos culturalmente Complexos em fazê-lo. menos complexos em fazê-lo, é isso mesmo. Eu acho que os homens são, nós não somos assim tão diferentes nesse aspecto. Mas acho que nós mulheres precisamos daquela confiançazinha extra, sabes, que vem do exterior. E muitas vezes buscamos essa confiança extra na nossa aparência, na nossa, porque nós quando não estamos bem connosco, não é, não conseguimos ser tão confiantes, tão precisamos desse Sim, pozinho porque senão extra. até transmite insegurança. Muitas vezes, quando nós não Exatamente, estamos tão bem, parece que tudo ali exatamente. não E está a nós também 100%. sabemos, como mulheres, que, sobretudo quando nos queremos afirmar profissionalmente ou numa área que seja tradicionalmente de homens, como há várias, não é? A verdade é que nós precisamos de estar no nosso melhor, precisamos de estar no topo. E isso leva-me à conversa que eu também estava a ter no início, porque eu hoje, uma das minhas grandes missões, que eu assumi como minha, porque é uma coisa que de facto me afeta, é ver que há tantas pessoas cheias de habilidade artesanal, manual, para diferentes artes, e quando falo de diferentes artes, até falo na tua também, porque também é uma arte, e vejo as pessoas muitas vezes.
a sentirem-se frustradas, desvalorizadas, e não se valorizarem também. Portanto, depois é um pau de dois bicos, porque de fora não vem valor e a pessoa também não se mostra, não se dá, não é? Isto vou criar polémica, mas é um bocado aquela história. A gente, para ser respeitados, tem que se dar ao respeito, não é? Para nos sermos valorizados, também temos que nos dar valor, também temos que mostrar que temos valor. Ora, se nós aparecermos com um aspecto menos cuidado, menos, não é? Se não tivermos esse cuidado com a nossa imagem, a imagem que vamos passar é a imagem errada. E mesmo alimentar a nossa autoestima, não tem de ter problema nenhum. Às vezes as pessoas até, és vaidosa. Devemos ter gosto. Porque o ser vaidosa ou ter gosto não implica que sejamos más pessoas ou menos. Pelo contrário, temos de ter amor próprio. Temos de sentir-nos bem com o que vemos. É todos os dias olhar, é todos os dias a lidar connosco próprios. E quando nós também estamos bem, melhor lidamos com as coisas também. Isso é ótimo. Olha, eu vou ler aqui um comentário, não te esqueças de vais dizer, vou ler aqui um comentário que está no Instagram, se calhar também já viste, que é a minha mana, uma das minhas manas, está a dizer que eu arranjei uma capa movível para a minha agenda. Ela faz-me, ela já há tempos me fez uma para mim e personalizou com o meu nome, porque ela gosta muito de fazer ponto de cruz, também personaliza uma agenda minha em tecido e torna a minha agenda única, é verdade. Pequenas coisas faz toda a diferença. E a Lénia já sabe o que é a minha agenda única. Olha, estás a ver? Olha, Lénia, podes-te inspirar. E também é uma capa amovível, também. Olha, estás a todos ver. os anos dá para mudar. Olha, quem sabe não terás aí uma aluna tu, entretanto, olha, chamada Lénia. Isso é uma das coisas engraçadas, é que o ponto de cruz também... Ela fez-me com o meu nome e depois encadernou por cima e ficou o meu nome a ponto cruz na agenda. Por acaso tem essa vantagem, porque tu podes integrar todas as artes que tu quiseres na cartonagem. Podes fazer um mix. Eu tinha-te interrompido, peço desculpa, mas estavas a seguir uma linha de raciocínio, que era as mulheres e é preciso autoestima e nós revermos, e muitas vezes a confiança também atrai confiança e as energias atraem umas às outras e isso é bom, é uma bola de neve muito boa. Não sei se estavas aí com o objetivo de... Não, eu ia só brincar. Eu tinha-te perguntado se tu tinhas notado alterações do passado, desde o início de tu dares formação nessa área até agora, se as pessoas têm procurado mais isso ou têm estabilizado? Eu acho que, sabes, eu acho que as pessoas, tu podes ter muitos brinquedos tecnológicos, mas as pessoas na sua essência não mudaram assim tanto desde que o mundo é mundo. Portanto, eu acho que as inseguranças, aquelas coisas todas são muito semelhantes ao longo dos anos. E acho que a maior parte das pessoas precisa desse conforto que as coisas afetivas lhe trazem. Portanto, precisam de se ligar. A gente, à medida, o que noto é, e se realmente, e isso até de alguma forma me entristece, mas noto que as pessoas hoje às vezes têm que se ligar afetivamente mais às coisas, porque não têm uma ligação às vezes tão afetiva às pessoas, sentem-se mais solitárias. Isso é forte, Susana, mas infelizmente acho que é um bocadinho verdade. E vive-se muito mais para, às vezes, parecer do que para ser, não é? E as redes sociais também, às vezes, mostram um bocadinho aquele falso feliz, não é? Estamos todos muito bem, estamos todos a viajar, estamos todos otimamente e a comer fora, e muitas vezes é para tapar lacunas. Mas realmente a essência das coisas e tocar nas coisas e o mexer, não é? Não é por acaso que até há hotéis, eu não quero alongar muito aqui a live, mas dava vontade para conversar aqui muito mais, mas até temos experiências e hotéis que até promovem experiências, o pisar as uvas, o ir fazer, apanhar fruta. Porquê? Exatamente. Porque as pessoas precisam disso, destas ligações, estão de férias, mas querem, a essência é o retorno às origens, é o dizer algo e que a experiência seja única, é muito importante, os cheiros, os sabores, as texturas, fazer parte de algo.
As pessoas precisam disso, não é, Susana? E nós Sentes isso? perdemos. Não, e esta história, sabes que há aqui coisas muito importantes que se perderam. Que é, por exemplo, olha, a questão de o escrever à mão. Hoje sabe-se, e tem sido agora ultimamente muito difundido, a questão de as crianças precisam de escrever à mão. Porque o escrever à mão, esta história de se escrever tudo no computador, é prejudicial do ponto de vista, por exemplo, da memória. Quem sabe se tantos problemas de memória que estão a surgir não estão muito relacionados com isso, sabes? Aqueles os Alzheimer's e outros esquecimentos, porque o cérebro é um músculo, o cérebro precisa de ser treinado. Precisa de ser trabalhado. E depois tens a questão de todo o trabalho manual, porque de repente, repara que no mundo dito desenvolvido, a grande maioria das pessoas trabalha em serviços. Não faz nada. Desculpem lá quem trabalha no serviço, mas a verdade é que não faz nada com as suas mãos, não produz, não vê o tal processo que a gente falava há bocado, não é? De criação. A pessoa não vê uma coisa do zero, começar a crescer, a nascer, até ser um produto que está, tem é um resultado, é um produto final. Sim, E isto sim. faz muita falta às pessoas também, do ponto de vista emocional, afetivo, intelectual, de conforto e de valorização. Nós também precisamos. Hoje é tudo muito intangível, não é? As pessoas produzem coisas, mas não veem os resultados daquilo que produzem. Não, é nesse sentido que eu digo que não fazem nada. Claro que as pessoas fazem e trabalham e fazem esforçam. muita coisa e fazem muito trabalho, mas não fazem aquele trabalho palpável que sintam, fui eu que fiz isto. É apenas Exatamente. mais um na ligação de muita Estás a ver? coisa. Por isso é muito importante. Eu há bocado estava a ler aquela frase da minha aluna. Aquela minha aluna trabalha numa parte administrativa e pronto, e lá está ela de repente, o fazer qualquer coisa, o ver o produto daquilo que foi o seu esforço e o seu empenho e olhar para uma coisa concretizada, epá, é uma satisfação tremenda. É algo que as pessoas foram perdendo aos poucos. E isso é uma conquista que é muito importante, porque as pessoas precisam de sentir essas conquistas. E as pessoas perderam muito essas conquistas. Tu vês que as pessoas se queixam muito e ficam tristes. Eu estava a ouvir há bocado uma coisa horrível, que vai ser amanhã às 10 horas da noite. Diz que 1/5 dos portugueses sofrem de problemas mentais, têm problemas de saúde mental, vai ser no debate amanhã na 1. Epá, a mim, que é a minha área de formação, assusta-me, não é? Porque não é o assustar-me naquele sentido, ai que horror, não, é pensar assim, mas para onde é que a gente está a caminhar, não é? Que E o que é que se 20% das pode fazer pessoas. para travar isso, não é? Pequenas mudanças, às Eu, vezes com eu teria pequenas muito a mudanças, dizer sobre isso, às percebes? vezes pequenas mudanças podiam trazer muitas coisas e a ocupação mental e a ocupação com algo que uma pessoa goste e se identifique, seja ela em que área for, mas uma ocupação é essencial. E deixa-me só para concluirmos, porque a gente, se não estávamos aqui o resto da noite a falar, mas a verdade é exatamente, tocaste aí num ponto-chave, que é a questão do lazer, ao qual as pessoas dão muito pouca importância, mas que até mesmo as empresas, e tu sabes que assim é, há empresas no mundo que passaram a ter, mesmo dentro da empresa, um período de lazer pelas questões de criatividade, porque as pessoas precisam de criatividade. E ainda há dias eu, por acaso, discutia isso até com o meu filho, que é a questão de as pessoas acham que trabalhar mais horas é ser mais produtivo, ou que estar mais horas na escola é-se melhor estudante. É exatamente o contrário. As pessoas, quanto mais momentos de paragem, de lazer, de diversão, de abstração, de reflexão tiverem, mais criativas, mais produtivas, mais enriquecidas ficam. Primeiro E porque o cérebro. argumentativas também, o poder de argumentação, de tudo, não é? Cultivar também até a personalidade e perceberem onde é que estão e onde encaixam e o que gostam e começar-se a Exatamente, formar descobrir também essa talentos. pessoa.
É, exatamente, descobrir talento. E a própria maneira como o facto das pessoas, por exemplo, terem um hobby, seja lá ele qual for, pode não ser uma arte manual, pode ser fazer Claro. surf, pode ser Exercício, o que exatamente seja. correr, fazer Tirar espeleologia, fotografia, fotografar, fotografia que anda também muito assim na caminhadas a moda. pé, o que as pessoas quiserem. Mas a verdade é que esses momentos, e sobretudo se forem momentos que puxam um bocadinho pela nossa cabeça, não é? Se forem aquele tipo de atividades que a pessoa, sei lá, vai fazer uma caminhada, mas é uma caminhada, por exemplo, em zonas históricas, ou vai, não é? Que tem ali uma característica, hum, tem ali uma característica, tá? Eu estou a ver o que a Alexandra diz e realmente é Eu verdade. vou pondo aqui comentários, sim. E não é só o sentir-se completa, é que as pessoas não imaginam. Hoje há estudos que dizem que há uma forte percentagem, eu já não me lembro, há tempos li um estudo, mas não me recordo. Mas há mesmo ganhos de produtividade. Há pessoas É que só verdade. pelo facto de terem momentos de lazer que são produtivos e que são conquistas, lá está. Porquê? Porque, olha, a pessoa, por exemplo, no caso da cartonagem, eu vejo isso muito e vejo em mim. Olha, eu tornei muito mais coordenada. Eu sou hoje muito mais coordenada, motoramente, de forma motora, do que era antes de começar a fazer. Sou mais Agilidade, não é? organizada, E sou a mais agilidade também que se ganha. destreza, não é? Aquela agilidade. Eu hoje, até a pôr a mesa, a levantar a mesa, a fazer aquelas atividades corriqueiras, eu consigo pegar em mais coisas ao mesmo tempo, fazer menos viagens da cozinha para a mesa e vice-versa, do que fazia antes. Quando Sério me que estou a giro. organizar, estás a ver às vezes na cozinha, não é? Para fazer uma receita, é mais fácil. Porquê? Porque eu também estou habituada a pega na ferramenta, faz este processo, não sei o que, põe ali, agora tira aquela. Estas coisas ajudam o cérebro a transpor depois essa organização para outras atividades E para e a outras áreas resolução de também. problemas. Porque é, de repente, é inevitável quando tu estás a fazer uma coisa que algo corra mal, não é? Vai sempre qualquer coisa. E há Ai, dias, eu que o diga! e há dias que são mais desafiantes do que outros, porque há dias que a pessoa, por mais experiência que tenha, parece que não está muito bem alinhada com aquele É um stress. dia não. Às É, vezes eu aqui, ai meu Deus, agora fui cozer isto assim. Ai meu Deus, estou cá a descozer. olha, Onde é que eu estava com a cabeça? eu quando vivia na Bélgica, eles lá falam neerlandês, não é? Holandês, e eu eu trabalhei num infantário e havia uma senhora que era a educadora e que às quartas-feiras as mães só trabalham de manhã e os meninos têm a tarde livre com as mães. É um procedimento É cultural. nacional, Ok. é cultural. E então, a quinta-feira, os miúdos vinham todos destrambelhados, não é? Depois de uma tarde inteira com as mães, não sei o quê, aquilo vinha, e com os irmãos, e não sei o quê, aquilo coisa. E ela chamava as quintas-feiras, era o cacadei, percebe? E então eu agora, quando estou nesses dias, chamo-lhe isso. Digo assim: olha, pronto, Ok. estou num desses dias em que nada sai certo. Não Não vale a pena. adianta. Não vale Não, a pena forçar. não vale a pena forçar. Mas é mesmo isso, percebes? É só para concluir, é mesmo isso. É que depois são esses dias com maior desafio que também puxam mais pela nossa criatividade e pela nossa capacidade de sermos resolutivos, de irmos buscar aquela coisa que está lá E atrás. às vezes reinventar. Espera lá, como é que eu vou fazer Exatamente. isto? Está ali a martelar, mas depois Olha, às vezes faz até luz. disfarçar erros, não é? Porque às vezes há uma formulazita que a gente vai dizer assim, se eu agora fizer aqui uma decoraçãozinha desta maneira, isto já não se vai ver aquele engano que eu fiz, porque é normal, toda a gente se engana. Eu costumo dizer na brincadeira às minhas alunas que é assim, toda a gente se engana, até as pessoas experientes. A diferença entre um novato e um experiente, quando se engana, é que o novato se espera e diz: vou deitar esta porcaria toda para o lixo. E o experiente olha para aquilo e diz: como é que eu vou resolver Solucionar isto isto. de maneira a que isto não se veja? É só a única diferença. É muito bom. Ou comentem aí se gostaram no Instagram. Comentem aí se gostaram aqui da Susana e da área fantástica
que ela veio hoje nos mostrar, e aí também no Facebook, porque aqui no Facebook os comentários têm sido variados e que realmente uma coisa é certa e é transversal nos comentários que eu tenho lido, alguns das tuas alunas também, que é as artes e as manualidades é muito terapêutico e acaba por uma pessoa ser muito bom. Vou-me despedir. Nós também, entretanto, vamos sair, mas obrigada, José, por estar aí desse lado. Obrigada. É sempre bom ter esse feedback. Um coraçãozinho para Castelo Branco. Exatamente, um coraçãozinho para Castelo Branco. Obrigada. Muito obrigada. Mas os desafios são vários, os desafios vão sempre acontecer, seja em que situação for. Susana, agradeço-te imenso ter estado aqui, adorei falar contigo. Eu acho que as pessoas, no geral, gostaram imenso de falar também contigo e ver que a cartonagem é muito mais do que aquilo que se calhar imaginavam. E a base das coisas, já sabem, quem quiser pode entrar à conversa com a Susana, ela tem imenso talento. Podem, vocês que estão aí desse lado, se quiserem aprender a esta arte, bora lá falar com ela, porque às vezes é assim que se começa e às vezes é descobrir um mundo e conhecermos também a nós próprios e aquilo que nos faz viver e dar valor a estas coisas é muito, muito importante. E as conexões para o resto também acabam por, às vezes começando por aqui, acabam por outras coisas e a valorização de outras coisas ficam sempre muito maiores. Só em jeito de despedida e só para dar uma ideia de uma coisa que eu fiz e pela necessidade por causa disto descartado e de ser descartável. O meu início de querer fazer máscaras sociais, com a proteção, tudo ali XPTO, com algodão biológico, essas coisas, foi porque eu via que eu ficava frustrada e ainda fico, porque ainda vejo, mas quando eu vou passear, ia passear para sítios um bocado inóspitos no meio da natureza e via máscaras no chão e eu, até me doía. Eu às vezes com um saco ou eu puxava a minha manga e ia apanhando algumas coisas no caminho para pôr depois no lixo, porque não devemos fazer isso, não é lógico sequer fazermos isto, porque temos uma cabeça para pensar. E se gostamos das coisas bonitas, devemos deixá-las como estão. E foi por causa disso que eu decidi começar a fazer as máscaras. Porquê? Porque se uma pessoa escolhe uma máscara especial, bonita, ao gosto e com algum valor, não é, associado de preço, não é tão facilmente vai deitar fora, porque eu acho que nunca ninguém deita uma máscara fora minha. Mas um bocado por isso. Porque lá está isto, quem diz que uma coisa simples que é uma máscara, diz que o resto, ou seja, as roupas tendo outro valor, as peças tendo outro valor, tudo tendo outro valor associado, nós também começamos a olhar para tudo à nossa volta com outro sentimento e as relações também mudam e o nosso mindset, aqui o nosso chip também muda um bocadinho. Portanto, tudo é preciso e às vezes pequenos hábitos. A gente diz, é só uma pequena mudança, eu não faço a diferença, fazes. Nem que seja à tua volta, ou nos teus filhos, ou os teus sobrinhos, ou família, nos teus pais, o que seja. Pequenas mudanças mudam também, ou fazem contagiar as pessoas que estão ao nosso lado, quando as pessoas também percebem que olha, realmente nunca tinha pensado nisso e até estou a gostar da ideia, porque às vezes é só nos fazer pensar. Não quer dizer que as coisas não existam antes, mas às vezes não pensamos nelas. Portanto, vale a pena às vezes preencher. Vocês têm um bocadinho de tempo livre, preencham-no com algo que vos faça vibrar e viver, e o resto vem como bola de neve. Susana, é verdade. Boa continuação. Adorei a tua experiência da infância e a forma como tu bebeste e ficaste com esse sentimento. E gostei muito de ter trazido essas memórias, porque tu estavas a falar dessas lembranças e estavas com um brilhozinho no olho, tão bom, tão bom, tão bom. É sinal que foram boas e que relembrá-las também sabe bem. É verdade. A vocês aí que estão desse lado, espero que tenham gostado. Deixem comentários, mesmo que a Susana agora não responda, e se vocês se lembrassem, eu gostava de ter perguntado isso, não há problema, deixem comentários, depois eu ou a Susana, ou faço chegar até a Susana, vamos responder sem problema nenhum, e é uma coisa que nós até gostamos de fazer, porque nós nem gostamos nada de falar, pois não, Susana? Nada, eu praticamente me estimuda, como vocês já perceberam, não gosto de falar.
Pronto, eu vou-me despedir de ti, Susana. Ainda vou dar só um recadinho aqui para quem está ainda a ver, ou quem vai ver a seguir. Fica bem, Susana. Se Obrigada, quiseres boa noite a todos. deixar um Insta, está à vontade, está bem? É Ok. como tu quiseres. Um beijinho, fica bem, boa semana. Obrigada, igualmente. A vocês que estão aqui desse lado ainda obrigada por estarem até estas horas, 1h20, meu Deus, não é normal esticar tanto, mas a conversa estava realmente boa e eu acho que vocês também gostaram. Eu estou a passar aqui em rodapé no Facebook, mas vou dizer para quem está ainda a ver no Instagram ou que vai ver, este espaço também pode ser teu. Eu convido algumas pessoas, a Susana foi convidada, é alguém que eu achava que era interessante trazer para aqui, porque é um complemento e acho que é uma mais-valia vocês também conhecerem, mas há pessoas que eu não vou convidar, mas que gostavam de estar aqui. Por isso, se tu queres estar aqui num direto comigo, que achas que podes trazer uma história interessante, ou forma como tu, ou os tecidos entram na tua vida de alguma maneira, ou desafios em relação à roupa, ou à moda, ou às tendências, se tens assim alguma coisa que aches que é interessante partilhar, seja interessante, ou até no teu trabalho, ou trabalhas com roupa, está à vontade, mostra-nos a tua história, mostra-me a minha história. Pode ser que tenhas aqui lugar, eu já estive a fazer, houve pessoas que já se inscreveram, eu já estive aqui a delinear alguns mapas e calendários, portanto, se tu também gostavas de participar num direto comigo, já sabes que é uma conversa muito descontraída, mas podes também fazer a diferença e a tua experiência pode ser também importante para outra pessoa ouvir, porque quem sabe se não será também essa pessoa a ter os mesmos desafios que tu e a sentir-se também com a precisar, se calhar, de te ouvir para perceber que ela também está assim. Portanto, vamos partilhar experiências, vamos partilhar estes desafios, porque quando é partilhado as coisas tornam-se melhores e os problemas tornam-se bem mais pequenininhos. Por isso, se quiseres, basta escreveres nos comentários eu quero, depois eu envio mensagem privada ou trocamos mensagens privadas para depois agendarmos e se achar que poderás te integrar facilmente aqui neste direto, então serás uma ou um dos meus convidados. Fiquem bem, uma boa continuação de semana. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, que ele está guardadinho, não o trouxe para aqui hoje, mas espero que seja melhor ainda. Obrigada por estarem aí desse lado. Sem vocês não é a mesma coisa. Fiquem bem. Tchau, Susana.